Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo de 1 ao 4. E logo depois, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4. Glória a Deus. Quero louvar ao Senhor pela vida do meu pai, da minha mãe, a equipe de consagração, círculo de oração, que desde então estiveram intercedendo pela minha vida, o meu esposo também, que o Senhor os recompense. Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Hebreus capítulo 12, do versículo 4 em diante. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, estabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ainda de pé, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, nos colocamos diante da Tua presença. Tu és bem-vindo neste lugar. Sabemos que Tu já estás neste lugar. E hoje o Senhor veio como Pai. Hoje o Senhor veio corrigir a Tua igreja. Senhor, toda mente neste recinto, todo ouvido que me ouve, sejam cativos à Tua voz, ao poder da Tua palavra nesta noite. Toda falta de atenção, Senhor, que nos leva ao retrocesso, em nome de Jesus eu repreendo nesta noite. E que toda mente, todo entendimento, aonde a minha voz alcançar, seja cativa ao Senhor, meu Deus, para aproveitamento em nome de Jesus. Glória a Deus, pode assentar. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu vou ser breve, não vou demorar muito. Vou tentar passar aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração para que eu passasse, porque Ele quer fazer algo nessa noite. Os judeus aqui, eles tinham abraçado o cristianismo, mas eles agora estavam querendo retroceder novamente ao judaísmo. Eles tinham abraçado a Jesus, mas agora eles estavam querendo retroceder. Eles estavam querendo deixar o cristianismo por conta de sofrimentos, perseguições, por várias adversidades que eles encontravam naquele tempo. Eles agora queriam abandonar isso. Talvez por uma fraqueza, talvez por falta de fé, porque logo mais à frente o escritor aos Hebreus vai ensinar a eles que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das que se esperam. Porque as que se vê não está firmada a minha fé, porque eu estou vendo. Fé é aquilo que eu não vejo, mas eu tenho convicção que vai chegar. E o escritor começa a dar esse show a eles aqui, dizendo: não retrocedam. Não negligencie a salvação que foi entregue a vocês. E ele vai começar dizendo que Jesus é superior a tudo que eles viveram na lei. Jesus é superior ao judaísmo. Jesus é muito superior a toda a lei que eles antes eram apegados nelas. Eles viviam para poder cumprir a lei, só que ninguém conseguia cumprir a lei. E eles achavam que isso, sobre essas leis, sobre o judaísmo que eles se submetiam, eles achavam que eles teriam autoridade. Mas aí o escritor aos Hebreus, ele começa dizendo que Cristo é superior e suficiente para a salvação. Cristo é superior e suficiente para a minha vida e para a sua vida. O sofrimento tem uma mania de querer estragar o nosso relacionamento com Cristo. E era o problema deles. Eles não sabiam diferenciar o legalismo da obediência. Eles achavam que a obediência estava em todo o cumprir a lei. Eles não sabiam diferenciar isso. Então ele começa a dizer: não negligencie a salvação. Não negligencie as verdades que vocês já ouviram por ter abraçado o cristianismo. Não negligencie o que vocês já aprenderam com Cristo. Não negligencie aquilo que vocês ouviram, viram e foram testificados através daqueles que lhes pregaram a palavra de Deus. Não negligencie tudo aquilo que vocês já ouviram a respeito de Cristo. Às vezes é mais fácil retroceder do que seguir adiante. Porque às vezes nós não queremos passar por tudo que temos que passar por amor a Cristo. Ou para ter uma vida com Cristo. Então o retroceder seria mais fácil que o progresso, que o progredir. Mas uma vida com Cristo, como foi cantado aqui no começo do culto, quem pôs a mão ao arado, já era. Se retroceder, estará sendo covarde. E o intuito de Hebreus é ensinar aquele povo, a nós hoje, não retroceda. Não retroceder também não quer dizer que eu vou me desviar, não. O Senhor deixou claro isso para mim. A omissão, ela é pior que a desistência. Porque se eu desistir, já está feito, eu estou desistindo. Mas quando eu estou e não me posiciono que eu estou, é pior. O que o Espírito quer tratar é: não retroceda. Resistam.
Não omita, se posicione. Não vamos permitir que o nosso sofrimento estrague o nosso relacionamento com Cristo. Eu separei aqui 8 advertências do livro de Hebreus. Eu quero falar sobre as 8, mas eu não sei se vai dar tempo de falar. Mas pelo menos 3 eu quero falar com vocês. A primeira, não rejeite a soberania, a superioridade e a suficiência de Cristo. Ele é superior ao mundo. Ele é superior a tudo que você pensa. Cristo é superior. Eu vou repetir até que você entenda. Porque se a igreja hoje entendesse que Cristo é superior, havia temor, havia reverência, havia amor, havia persistência. Cristo é superior. Também em divindade, Ele é Deus. Nós estamos, por falta de entender a superioridade de Cristo, nós estamos esquecendo dos princípios. Nós estamos esquecendo da santidade de Deus. Porque antes, nós entendíamos que Deus era Deus e santo. Nossas atitudes diante de um Deus santo era diferente. Por entendermos que Ele era santo, nós reverenciávamos, nós tínhamos temor. O nosso comportamento diante da presença dEle era diferente, até mesmo dentro da congregação. Porque nós entendíamos que Ele era santo. E onde há santidade, não há pecado. Poderíamos estar mergulhados em pecados, mas diante da congregação a nossa atitude era diferente. Nós nos comportávamos com reverência. Nós tínhamos medo de chegar à presença de Deus por saber que Ele era tão santo que a nossa condição de pecado talvez nos levariam até a morte. Por estar perto de quem é santo. Obrigada. Só porque o nosso retrocesso espiritual fez nos perder o temor. O que era temor agora virou um amor superficial ao amor de Cristo. Vou explicar. O que antes não podia, agora não, Deus só quer o coração. O que importa para Deus é só o coração. O que antes nós éramos trêmulos de temor, agora não, Deus me entende. Deus sabe da minha intenção. Intenção sem as atitudes certas não é intenção. Porque a verdadeira intenção no coração que vem de Deus, as atitudes é de acordo com a intenção.
E o diabo hoje tem nos enganado de uma maneira tão linda. Linda, porque os crentes não estão discernindo isso. Eu não posso dizer ao meu irmão que ele está em pecado, porque senão eu não estou amando ele. Eu tenho que deixar o meu irmão tropeçar, para não falar outra palavra. Amor se consiste em correção, despertamento. Por isso que o escritor escreveu os Hebreus, para conscientizá-los da vida em que estavam levando, para que eles não viessem ao retrocesso, para que não viessem abandonar o cristianismo pelo judaísmo, ou seja, não abandonar a liberdade e tornar outra vez a escravidão. Nossos altares estão com medo de pregar sobre o pecado. Muitas vezes nós estamos vendo o erro da pessoa e nós não dizemos a ela. Eu falo por experiência. Às vezes por covardia. Era para os crentes serem as pessoas mais corajosas da terra. Se nós de fato tivéssemos aprendido com Jesus, com Paulo, com os discípulos de Jesus, com o Novo Testamento, nós entenderíamos que mais vale ficar sem a cabeça do que não falar a verdade. Só porque nós não aprendemos. Nós não estamos imitando Cristo, como foi a peça hoje. Sejam constantes, corajosos. Não endureçam o coração pela correção. Não desmaies quando ele vier corrigir. Não deixe que a soberba, o egoísmo do seu coração, sempre achando que você está certo em tudo que faz, te impeça de ser corrigido pelo Pai, porque você é filho. Se ele não está te corrigindo, se você não está sendo corrigido, se preocupe, porque você não é filho. Porque filhos, a Bíblia é bem clara aqui, ó, ele disciplina a todos quem recebe por filho. Se não estão sendo corrigidos, são bastardos. E era para você entrar em desespero se você não estivesse sentindo isso. A segunda é: não negligencie a salvação. Não negligencie o propósito da salvação que Cristo deu a você. Não seja negligente. Tenha cuidado com aquilo que Cristo entregou a você. É como tesouro escondido. Se você ganhasse uma fortuna aqui, eu garanto que você iria zelar de uma maneira que, se possível, até matar por causa dela. Cristo é superior a isso. Não negligencie, mas zele. A terceira é: sede fiéis, sede fiéis. Creiam. Permaneçam na fidelidade em que foi pregada, que foi ensinada.
Eu não estou dizendo de usos e costumes dentro da igreja, porque o que eu mais vejo mulheres reclamando hoje é sobre usos e costumes na igreja. Eu estou dizendo de uma vida em obediência à palavra de Deus. Porque quem vive, quem obedece, sabe como se portar em qualquer ambiente, em qualquer situação. E não adianta falar, meu corpo, minhas regras, visto o que eu quiser. Não, porque a Bíblia não te dá direito disso. A partir do momento que você se submeteu a Cristo, tem que ser diferente. Eu falo isso não jogando indireta. Eu falo isso por amor, que eu tenho a obra, a casa e as pessoas. Porque o inferno é certo, irmãos. E não queiram ir para lá. Porque o inferno não é terrível porque é lago de fogo, não. Ele é terrível porque não tem a presença de Deus. Não negligencie, sede fiéis. Resistam até ao sangue. Não retrocedam, Cristo é suficiente. Uma vida vazia é resultado de quem não entendeu que Cristo é suficiente. Um coração atribulado, cheio de aflições, ansiando por morte, é que ainda não entendeu que Cristo é suficiente. A quarta é sedes maduros. Sejam maduros. Está na hora de parar do leite espiritual, agora é alimento sólido. Até quando os nossos altares vai ter que ser tomados de gente para ainda dar leite? Sendo que nós já temos condições de comermos alimentos sólidos. Eu disse, Senhor, eu já estou cansada de leite. Os nossos altares, os pregadores sempre falam as mesmas coisas. De tanto ouvir, já era para nós estar fazendo tudo diferente, só para nem ter que ouvir mais. Mas não, é a mesma coisa. Amadureçam. Sedes maduros. Já eram para nós estarmos ensinando a próxima geração. Mas nós ainda estamos aprendendo. E ainda não aprendemos, porque se tivesse aprendido, o Senhor já tinha mudado o alimento. O escritor queria ensinar para eles sobre Cristo, sobre o sumo sacerdote. Mas ele entendia que, por eles não ser maduro, ele não ia poder aprofundar mais nisso, porque eles não iam entender o que ele estava falando. Não podia trocar o alimento, porque eles se recusavam a amadurecer. Quem puder, abra a Bíblia comigo em Provérbios. Provérbios capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria aos teus ouvidos e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz,
Se buscar a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência. Se aceitarem, porque o nosso ego, o nosso eu, o nosso egoísmo nos impede disso. E se vocês escolherem isso. Se eu aceitar isso, eu terei sabedoria. E se eu clamar, buscar por isso, se for a minha escolha, ir atrás disso, Ele dá. Mas nós só queremos o que satisfaz o nosso ego. Fora isso, nós não queremos mais nada. Por isso, estamos uma geração totalmente intelectuais, mas em sabedoria estamos zerados. Não temos. E os nossos pais, ou seja, a geração passada que poderia estar nos ensinando hoje, está se calando. Estão omissos. Por causa da nossa irreverência, jovens. Porque não somos capazes de ouvir o conselho dos mais velhos. Se nós fôssemos capazes de abrir mão da nossa própria vontade para aprender de Deus, essa hora o inferno estaria saqueado e a igreja estaria cheia. A falta de imaturidade nos leva ao retrocesso espiritual. Retrocesso é voltar para trás, do ponto de partida. Não adquirir nada. Não ter nada para oferecer, sermos vazios. É isso que você quer ensinar ao teu filho, ao teu neto? É isso? Nada, não ter nada para ensinar a ele? Por meio da palavra de Deus, a Bíblia que eu conheço ainda me diz sobre a mulher virtuosa, sobre o homem que é sacerdote do lar. E com esses dois tipos de pessoa, nós temos para aprender coisas extraordinárias. Não retrocedam. Não abandone a vossa confiança. Segui a paz com todos e sede santos. Ouvi a voz celestial, não rejeite a voz de Deus. E no capítulo 13, para finalizar, o escritor nos dá duas instruções. Aceite as instruções morais e espirituais. Ele diz assim no versículo 1: seja constante ao amor fraternal. Não negligencie a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito,
vós mesmos em pessoa fosseis maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, o que me poderá fazer o homem? Amor fraternal, eu até anotei aqui para não esquecer. É um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pelo outro, gerando sentimentos positivos, construtivos, podendo até em certos momentos levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que seria capaz de fazer somente a ele mesmo. E o escritor ainda nos diz, sede constantes. Façam sempre, sem cessar. Segue a paz com todos. Paz com todos. Não se esqueçam, igreja, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é. O diabo está fazendo isso para você perder o seu tempo. Picuinha com irmãos, isso é perca de tempo. Isso é estratégia de Satanás para fazer você perder o foco. Sejam constantes, se doem, sirvam o seu próximo como se fosse para você mesmo. Quem foi alcançado pela graça não tem dificuldade nenhuma de servir. Não se esqueçam disso. Sejam constantes, se coloquem de pé nessa hora. Eu quero chamar aqui a equipe de louvor para me ajudar. Para cantar esse último hino que vocês cantaram, por favor. Eu quero aqui chamar algumas pessoas. Roberta, se você puder vir aqui, eu quero orar com você. Jonathan, se você puder vir aqui. Levi, por favor. A irmã Paula, por favor. A Juliane, por favor. E eu quero convidar você aqui na frente, irmã Milka, eu estou me sentindo fraco. Eu não sei se eu estou avançando ou se eu estou retrocedendo. Eu estou de uma maneira que eu não sei como eu estou. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque eu quero orar com você. E quem mais que sentir no coração e quiser vir, pode vir aqui. Eu quero pedir a ajuda dos obreiros para nós estarmos orando e ministrando força sobre a vida de cada um. Ministrando força, resistência. Vamos ser resistentes. Nós só estamos sendo vencidos porque nós não estamos tendo resistência. Peça resistência ao Espírito Santo, porque nós só conseguiremos vencer com resistência ao diabo. Peça ao Senhor, e quem for orar, ministre força sobre a vida deles. Força e amadurecimento. Eu quero pedir o pastor Lohan para fazer essa oração. Meu Deus, a igreja vai entrando em espírito de oração nessa noite. Deus está quebrando juntos nessa noite.
o coração chora. Eita, com providência. Em nome de Jesus. Vai quebrando esse o Espírito Santo vai quebrantando esse coração. Vai quebrantando esta alma. Vai quebrantando esta vida. Senhor, vem com pedaço, Pai. E vai estarando esse coração. Vai estarando esta alma. Vai estarando esta